Você tem alguma situação que precisa ser resolvida no seu time de futebol, no seu hospital, na sua ONG, na sua empresa ou na sua vida? Um psicólogo pode te ajudar, você sabia disso? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar como. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Priscila Zanetti, psicóloga com experiência há mais de 16 anos na área, e hoje eu vou te contar algumas das áreas que a psicologia pode te ajudar. Sim, você não ouviu errado no começo desse vídeo, até no seu time de futebol. Então, alô, dirigentes, fica ligado nesse vídeo. Vamos falar das áreas reconhecidas pelo Conselho Federal de Psicologia. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque muita gente não faz ideia da quantidade de coisas que um psicólogo pode trabalhar. São muitas áreas. E são algumas aqui as reconhecidas pelo Conselho Federal, que são as seguintes. Estou com uma colinha aqui. Psicologia escolar e educacional, ou seja, na sua escola, universidade, psicologia organizacional e do trabalho, psicologia do tráfego ou do trânsito, psicologia jurídica, psicologia do esporte, psicologia clínica, psicologia hospitalar, psicopedagogia, psicomotricidade, psicologia social, neuropsicologia e avaliação psicológica. Essas aqui são algumas áreas, algumas especialidades. Mas tem muitas outras coisas que o psicólogo pode fazer e eu vou falar mais algumas. A psicologia clínica, que você conhece, que é aquela do consultório, que a maioria das pessoas acha que todo psicólogo atua nessa área, mas não é bem assim, né? Mas dentro da psicologia clínica, inclusive, existem muitas divisões, muitos serviços. Inclusive, se você quer conhecer, por exemplo, a terapia de sessão única, já tem um vídeo aqui no canal no qual eu falo, sim, você também não ouviu errado, terapia em um dia só. Então, clica no link que eu vou deixar aqui nos cards para você entender um pouco mais. A psicologia organizacional, que é o trabalho dentro das empresas. A gente trabalha com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, toda a parte de desenvolvimento de carreira também. Se você, né, que não está dentro de uma empresa, mas você quer trabalhar questões da sua carreira, o psicólogo pode te ajudar, principalmente se ele for focado nessa área de organizacional. Psicologia educacional, que é essa, né, escolar, tem muitos psicólogos que atuam dentro da escola, não só com questões de aprendizado, problemas de aprendizado, mas também de convivência, de conflito e até treinamento das equipes ali das escolas. Psicologia do esporte auxilia os atletas a melhorarem o seu desempenho. Sabe aquele atleta que vive se machucando, vive tendo lesão? Você sabia que um psicólogo pode ajudar nisso? Sim, nossa, mas o que tem a ver, né? É só um acidente. Nem sempre, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque a psicologia do esporte pode te ajudar na questão de tanto diminuir lesões, como ter mais concentração, aumentar a sua produtividade, sem o burnout, o estresse, como a gente viu, né, muitos atletas falando sobre isso nas últimas Olimpíadas, o que foi muito legal. Eu, inclusive, tenho um amigo da psicologia do esporte que foi, inclusive, o psicólogo da Daniela Hipólito e do Diego Hipólito, que hoje, né, estão no BBB desse ano, 2025. Ian Sintra, maravilhoso, inclusive. Psicologia social e comunitária, que você pode trabalhar tanto em ONGs quanto no CRAS, CREAS, Centro Pop, todas essas coisas voltadas para o social. Pode também trabalhar com pesquisa nessas áreas, né, de social e comunitária. A psicologia do trânsito, se você tem uma CNH, com certeza você passou por um psicólogo do trânsito, porque é ele que faz aquele teste que você tem que pôr lá o rabo no cavalo, a chave no cadeado, teste dos pauzinhos, né, como as pessoas falam, que é o palográfico. Tem outros testes, né, que o psicólogo faz e ele precisa ali validar que você tem capacidade, você está apto psicologicamente para dirigir. Então, o psicólogo do trânsito trabalha nessa área. Tem psicólogos que ajudam também pessoas que têm medo de dirigir. Então, um psicólogo não necessariamente do trânsito, mas é um psicólogo clínico que trabalha com fobias e que vai para essa área do trânsito ajudar pessoas que têm medo de dirigir e ali vai auxiliar. A neuropsicologia, acho que hoje está bem em alta.
são pessoas, que são formadas para atuar com testes específicos para avaliar tanto altas habilidades, TDAH, a TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, entre outros, e são pessoas que são realmente capacitadas, que são testes específicos, vai fazer essa avaliação. Mas não faz só avaliação, faz também reabilitação neuropsicológica. O que que é isso? Muitas vezes uma pessoa que passou por um AVC ou está com algum tipo de doença degenerativa, como por exemplo, mal de Alzheimer, Parkinson, ELA, entre outras, daí o neuropsicólogo ele faz esse trabalho de reabilitação com a pessoa para ela conseguir ter mais qualidade de vida, trabalhar funções como memória, cognição, raciocínio, aprendizado, entre outros. Psicologia forense, na verdade, psicologia jurídica. A gente não fala mais muito forense porque forense remete a fórum. E o psicólogo jurídico pode atuar em muitos lugares, não só no fórum. Tudo que tem a ver com o sistema judiciário ou até como um assistente técnico. O que que é um assistente técnico? Um assistente técnico é um psicólogo contratado para poder fazer um laudo e contestar um laudo de um psicólogo ali, perito do juiz. Então, é uma gama muito grande que um psicólogo jurídico pode atuar. Pode atuar dentro de asilos, dentro também de abrigos, casas transitórias, penitenciárias, FEBEM, esses lugares assim, tudo tem a ver com psicologia jurídica também. A psicologia hospitalar, o psicólogo dentro do hospital, ele vai atuar ali dando um apoio para aquelas pessoas que estão passando por internação, pessoas que estão numa situação, às vezes receberam um diagnóstico de uma doença que é bastante impactante, como por exemplo câncer, ou alguma doença qualquer grave que ela tem que lidar, né, como por exemplo um diagnóstico de HIV. Então o psicólogo sempre é essa pessoa que vai dar um apoio ali para essa pessoa que está passando por essa situação. O psicólogo também nesse caso auxilia muitas das vezes a própria família, porque o médico ali, os enfermeiros que estão nos cuidados médicos, mas como que está o emocional dessa família que fica ali lidando, né, com essa internação, pessoas na UTI, o psicólogo hospitalar ajuda nisso. Ou naqueles casos que muitas vezes o remédio não ajuda, sabe aquela pessoa que não melhora, daqui a pouco piora, muitas vezes é uma questão psicológica. E sim, o psicólogo hospitalar está apto para ver todas essas situações. Tem outras áreas aqui, gente, que eu vou passar bem rapidinho, não vou explicar com muitos detalhes. Mas tem a psicologia perinatal e da maternidade, que é justamente para auxiliar aí as mamães que estão recém-mamães, né, recém-pais também. Psicologia infantil e do desenvolvimento, porque a gente estuda todo o desenvolvimento. Psicologia da terceira idade, psicologia ambiental, que analisa como o ambiente influencia o comportamento humano. Sensacional isso. Psicologia militar, que é o suporte ali de pessoas com estresse, pessoas que trabalham nessa área, né, policial, militar. Psicologia da sexualidade, se você tem situações ali, problemas, questões, angústias em relação à sexualidade. Psicologia de saúde pública, psicologia das emergências e desastres, psicologia do luto, psicologia do consumidor, psicologia criminal, pessoas focadas em dependência química, muita coisa. Motivação, sono. Hoje em dia, assim, o psicólogo ele pode estar dentro de todas essas situações. Mas como assim, Priscila? Como que o psicólogo pode estar dentro dessas situações? Eu me lembro de uma professora no segundo semestre, faz tempo, hein, gente? Faz muito tempo que ela falou o seguinte, o psicólogo ele estuda desde o momento antes da concepção do ser humano, sim, a gente estuda genética, a gente estuda lá XY, os gametas, né, que é o espermatozoide e o óvulo, então desde isso até a ideia de se ter um filho ou não, desde a concepção e toda a sua formação genética, ontogenética, epigenética, tudo isso a gente olha para ver a sua formação de personalidade desde esse momento, coisas que podem impactar em quem você é, até o momento da sua morte. Então imagina
quantas situações, né, e quantas fases que você passa na sua vida. E em todas elas o psicólogo estuda. Tem algumas coisas que muitas das vezes vocês não fazem ideia que um psicólogo estuda também, como fisiologia. E a fisiologia é diferente de anatomia. A gente não olha só as partes, mas o funcionamento dessas partes. Por exemplo, eu lembro quando a gente estudou o trato gastrointestinal. Então, desde a sua língua, da sua boca, eu lembro dessa aula também. Nossa, Priscila, mas que doido, você lembra? Lembro, né, que a gente. Por que que você tem que mastigar, por exemplo? Vamos falar que um paciente meu se queixa que sente muita fome. Eu tenho compulsão alimentar, eu sinto muita fome, eu não consigo fazer dieta. Isso é um clássico aqui no consultório, né? As mulheres que vêm e têm dificuldade de emagrecer e o endócrino manda vir no psicólogo. A primeira coisa que eu pergunto, além dos hábitos alimentares, é como você faz suas refeições? Onde você senta, como você come, se você come na frente da TV, aqui no sofá, ou se você senta à mesa, come sozinho ou acompanhado, come de garfo ou de colher, mas eu pergunto outra coisa que as pessoas se assustam. Você mastiga? Aí a pessoa para pensar. E muitas das vezes essas pessoas não mastigam. E eu explico por que que ela tem que mastigar. Porque aqui na boca, na língua, a gente tem uma enzima que se chama amilase. E é aqui que começa a sua digestão. Sim, a gente aprende isso na faculdade de psicologia. E se você não mastiga o suficiente, você vai engolir, vai para o seu estômago, não vai conseguir digerir muito bem e, além de muito rapidamente, né, você pode ter refluxo, você não mandou a mensagem para o seu cérebro que você está comendo. Porque quando você mastiga, você tem que dar tempo, né, para esse movimento mandar ali para o cérebro: "Ó, eu tô comendo". Aí o cérebro vai entendendo, estômago, joga ácido aí. Por isso que dizem que quem tem gastrite não pode ficar mascando chiclete, por causa disso, né, a boca, o cérebro não entende que você não tá comendo nada, só tá engolindo coisas, entendeu? Porque é assim que funciona. Então se você pensa, não mastiga, não tem esse movimento, o que que acontece? Você sente muita fome. Porque você vai comer muito rápido, quando você percebe, você já comeu uma quantidade muito grande, se sente estufado, simplesmente porque você não mastiga. Tem 2 pacientes minhas que eu ensinei a mastigar, vocês acreditam que elas não têm mais compulsão, conseguem comer as quantidades ali que a nutricionista mandou e estão perdendo peso. Tudo isso porque eu ensinei todo esse mecanismo que eu aprendi lá na faculdade. A fisiologia faz parte da nossa formação, entre outras coisas aí, né, que a gente aprende ao longo da faculdade. Como eu falei, todas essas áreas, a gente tem uma pincelada, algumas mais profundas, outras somente superficiais. Eu, por exemplo, não tive psicologia do esporte na minha grade, mas o que eu fiz? Eu fui para uma escola, num curso de férias, eu era recém-formada, e fiz questão de fazer esse curso, eu tinha 1 ano de formação, 2 anos, porque eu queria saber, né, como que fazia, o que que era. Eu nunca vou trabalhar com psicologia do esporte, gente, mas eu achei muito legal, eu achei importante conhecer todas as áreas aí da minha profissão. Algumas eu já trabalhei, como já trabalhei em ONG, já trabalhei na área social, já trabalhei em saúde pública, faço palestras, já trabalhei em empresas fazendo treinamento e desenvolvimento e recrutamento e seleção, sou psicóloga clínica, então eu já passei por algumas áreas aí da psicologia, posso falar com propriedade sobre elas. Bem, eu poderia aqui ficar discorrendo, eu sou muito apaixonada, né, pela minha profissão, eu acho que quando eu falo da psicologia, eu fico assim, eu entro num flow, como a gente fala. Eu poderia ficar aqui, acho que é mal de palestrante, né, que fala e gosta e se empolga, mas por hoje eu vou ficando por aqui, senão esse vídeo vai ficar muitíssimo longo, que já ficou bastante longo, mas eu espero que você que chegou aqui até o final, deixe sua curtida, comenta, compartilha. Compartilha com as pessoas que não fazem ideia que um psicólogo pode fazer tudo isso e atuar em todas essas áreas. De repente você está me ouvindo e você trabalha em um hospital, em uma empresa, em qualquer outro lugar, ou tem alguma situação na sua vida de todas essas áreas que eu falei que você fala: nunca tinha pensado nisso. Acho que eu vou procurar um psicólogo para chamar de meu". Como eu digo aqui sempre, procure um psicólogo para chamar de seu. E falando em empresas, eu já vou deixar um gancho aqui para o próximo vídeo que eu vou fazer, explicando sobre a nova NR1, norma regulamentadora de número 1, que
exige que as empresas, até maio de 2025, se adequem aos riscos, né, previnam, mapeiem e cuidem dos seus colaboradores referente aos riscos psicossociais. Mas no próximo vídeo eu explico para vocês o que é isso, por que que você deve procurar um psicólogo para atuar aí na sua empresa, para você conseguir entrar dentro dessa norma, tá bom? Como eu disse, por hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.